Oi, bom dia, meu povo, tudo bem? Eu de novo, professor Vitorino Rodrigues, aula de língua portuguesa para o 8º ano. Vamos que vamos! Bom, na sexta-feira, já sabemos, nós temos a nossa aula em dois momentos. Primeiro momento, tratando da produção textual e no segundo momento, comentando questões da atividade da semana. Tudo bom? Bom, então, hoje, a hora da escrita, que é o nosso primeiro momento, né, da aula de hoje, nós vamos aí, na semana passada, nós planejamos o nosso texto e hoje nós vamos escrevê-los. E aí vamos trabalhar aqui algumas dicas para que vocês possam fazer bem feito, né, essa atividade. Então, produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao conteúdo, ao contexto de produção, e circulação, os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação, modo é um texto escrito, oral, imagem estática em movimento, a variedade linguística e semiótica apropriada desse texto, a construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero, utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita e avaliação dos textos. Então vamos entender essa situação comunicativa, de que forma escrever o nosso texto, nosso artigo de opinião. Hora da escrita. Vamos escrever, né? Vamos, caneta e papel na mão, vou anotando algumas coisas aí, de repente é importante. Mas, em primeiro lugar, nós planejamos o texto. Então, se vamos escrever agora, vamos buscar o planejamento. Como foi que nós fizemos esse planejamento na semana passada, lembram? Lembram como é que fizeram? Nós conversamos sobre isso, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu preciso pensar é qual é o tema. Qual é o tema que eu quero desenvolver? Qual é o tema que eu quero falar? Por exemplo, violência no trânsito, pode ser um tema interessante? Tá, ok. Aí eu vou pensar, o que causa? Qual a causa desse né? Eu penso nesse tema, eu penso na situação problema, né? Certamente, por exemplo, se eu falar na violência do trânsito, isso é um problema. O que causa essa violência? Quais são os provocadores que faz com que a cada minuto, haja tantos acidentes do trânsito? As consequências disso, quer dizer, tem as causas, mas qual é o efeito disso? Quais são as consequências? Como é que a gente anda hoje no trânsito, assustado, atravessa a rua, sempre alguém está ali imprudente, às vezes está tudo direitinho, tudo certinho, mas você tem que, dizem, hoje é quase um senso comum que você precisa dirigir por você e pelos outros, eu preciso me preocupar por mim e pelos outros, né? Então, quais são as consequências, o que traz isso, né? E aí nós vamos pensar, se eu já sei qual é o meu assunto, o tema, eu já sei o que provoca, quais são as causas, eu sei as consequências disso, eu vou pensar em soluções, como resolver esse problema. Nós temos em mãos, tá? Como resolver? Educação, campanhas, disciplina na escola sobre o trânsito, para que as crianças desde pequenininhas, já possam estudar e entender esse mecanismo social que é tão presente na nossa vida, porque nós precisamos sair toda hora, seja pedestre, bicicleta, moto, carro, estamos sempre no trânsito de alguma maneira, né? Então nós somos seres ativos desse espaço, mas assim, como então, primeiro, né? Então pensar como resolver isso, certo? Esse é o primeiro ponto. Bom, depois que nós anotamos essas coisas, planejamos o nosso texto, nós vamos defender, a partir do que nós elaboramos ali, nós pegamos o tema, causas, consequências, possibilidades de soluções. Agora, a partir do que está aí, eu preciso desenvolver a minha tese. Sim, ok, isso está posto, mas como é que eu me posiciono? Como é que eu me coloco nessa situação? Né? O que eu penso sobre isso? Qual é o meu posicionamento, minha tese? Então, eu vou definir essa ideia principal, a tese que pretende desenvolver, porque você precisa fazer o rascunho do seu texto. Meio que, né? Para a defesa de sua tese, você vai pensar em argumentos.
para considerar adequados ao seu enfoque, ao seu público, ao ambiente em que o texto vai circular. Então, eu preciso trazer exemplificações nos jornais, citar, por exemplo, um jornal de grande circulação, um estudioso de tráfego, de trânsito, que você assistiu a entrevista, você vai transcrever. Tá? Um levantamento histórico sobre essa questão, os índices, as estatísticas que revelam como o trânsito, por exemplo, mata muito mais do que qualquer outra coisa, outra causa. O trânsito mata diariamente ceifa várias vidas, assim. Então, para isso, você precisa de dados, levantamentos estatísticos. Você vai atrás disso para poder fazer reflexões em torno do que vai expor e discutir e elabora um roteiro dessa sequência. Porque você já tem todas as informações, mas você precisa organizar isso. Introdução, aqui eu vou discutir, vou apresentar a minha tese, vou apresentar uma referência histórica, né, vou contextualizar e eu apresento a minha tese. Desenvolvimento, que aí você apresenta a ideia principal e secundária, os argumentos. Pelo menos 2 parágrafos, aí na introdução pode ser no desenvolvimento 2 parágrafos, que você vai apresentar argumentos, a ideia principal que você está defendendo e outras secundárias. E por fim a conclusão. Então você vai dividir no seu texto e vai colocando o que você vai defender na introdução, desenvolvimento, eu vou falar sobre isso e conclusão sobre isso. Por quê? Porque é muito difícil você pegar o papel em branco e simplesmente escrever, assim tirando da sua cabeça. Tudo bem, se você já tem uma prática muito grande de escrita, talvez isso aconteça com tranquilidade, mas se não tem, você vai organizando, porque a partir daquele esquema que você fez, aí você vai escrever, transformar aquele esquema em texto. Selecione os argumentos que vai incluir no artigo, de autoridade, se possível, de provas concretas. É o que eu já falei, as provas concretas, as estatísticas, são várias formas de você argumentar. O tipo de introdução que julgar mais adequada ao seu tema e planeja a conclusão. Você pode sugerir possibilidade de solução. Então, são esses cuidados que você anota para poder escrever, antes de escrever, tá? Aí, a partir desse roteiro que você já fez, o seu roteiro, quando você for perceber, é praticamente o seu texto em tópicos. Aí, depois disso, você vai transformar aquilo numa unidade textual, nos parágrafos. A partir desse roteiro, escreva a primeira versão do seu artigo. Utilize discurso direto ou indireto nas citações, porque você vai citar alguém. Como eu vou citar, eu vou falar do especialista, sei lá, João Antônio. Estou citando o nome aqui, né? João Antônio disse, abre aspas. Aí eu transcrevo o que ele falou, fecha aspas. Isso é uma forma de discurso direto, em que eu estou colocando a fala diretamente da pessoa. Ou então eu posso utilizar o discurso indireto. João Antônio disse que o maior número de acidentados, sei lá, são motoqueiros, entendeu? Que nas vítimas fatais é porque não utiliza equipamentos de segurança adequados. Enfim, você vai dizer aquilo que aquela pessoa falou, mas você usa as suas palavras para dizer isso. Você reproduz a fala dele a partir de suas palavras, esse é o seu discurso indireto, tá? Empregue articuladores textuais, mantendo a coesão do texto. Além disso, né? Recentemente, são as palavras, expressões, as próprias conjunções, portanto, tá? Você vai utilizar esses articuladores textuais para que você possa ir encadeando, dando continuidade ao seu texto, conectando as ideias umas às outras, tá? Porque aí você mantém a costura do seu texto, a coesão do seu texto. Põe em prática seus conhecimentos linguísticos e gramaticais. Você precisa pensar nisso. A palavra, será que eu escrevo dessa maneira? Ah, não sei. Tudo bem, não precisa ter certeza de tudo. Consulta, vá a uma gramática, a um dicionário, consulte lá o seu Google, né? Você vai descobrir. E é uma prática, porque à medida que quanto mais você escreve, quanto mais você lê, você vai criando domínio sobre isso. Claro que a gente sempre vai ter alguma dúvida, por isso essa pesquisa é sempre. Utilize a linguagem adequada ao seu público-alvo e emprega a norma padrão. Se é um texto voltado para adolescente, eu vou utilizar uma linguagem que seja mais próxima do adolescente. Se é um texto mais técnico, eu vou utilizar uma linguagem mais técnica, tá? Mas sempre pensando na norma padrão, ou seja, obedecendo essas regras gramaticais. Crie um título para seu artigo.
se eu vou escrever um texto, tá? Eu vou criar um título. Normalmente o título está muito ligado à tese, está muito ligado ao que eu defendo, né? A informação principal daquele texto. Ele costuma ser sucinto, o título precisa ser sucinto, objetivo e dizer muito sobre aquele texto. Tá? Então aqui nós trabalhamos essas estratégias de escrita, tá? Aí, a partir disso aqui, se você pegou o seu planejamento, pensou no tema, causa, consequência, possibilidade de solução, aí você vai pensar, a partir disso, tudo isso, você vai começar a delinear a sua tese, o que eu defendo sobre isso, qual é o meu posicionamento sobre essa questão. Aí, a partir disso, você vai pensar, essa é a minha tese. Mas em que eu me baseio para pensar dessa maneira? Quais são os meus argumentos, os fundamentos para que eu chegue a esse posicionamento? Eu li uma entrevista se essa pessoa disse isso, 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 isso. Eu li no jornal Meio Norte com isso, 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 isso. Historicamente, se você faz uma pesquisa, lê sobre o assunto, você vai descobrir que ao longo dos anos, né, desde o início, quando começou a popularizar os transportes, né, o trânsito, enfim, o carro, e aí como esse índice de violência no trânsito, já que eu estou falando sobre esse tema, propus para conversar sobre esse tema, aqui na nossa aula, então você vai pensar historicamente como esses dados vêm avançando ou não. Você vai colocar no seu texto. Então, você vai pensar nas estratégias de fundamentação do seu posicionamento. Aí você vai pensar, a introdução eu vou falar sobre isso. Desenvolvimento, isso aqui. Conclusão, então você vai criando o seu texto, como eu já disse na aula de hoje, em tópicos, em itens. E depois você vai estruturar esses itens, lógico que outras coisas vão entrar, mas você vai transformar esses tópicos em texto, tá? E quando for escrever em texto, não se esquecer da sua revisãozinha gramatical, tudo corretinho, tipo de discurso direto e indireto que você vai utilizar, e, enfim, público ao qual o seu texto se destina, norma padrão da língua, colocar um título que seja, né, que esteja de acordo com aquele texto, ok? Bom, então esse aqui, nesse momento da aula, é a parte da escrita. E vamos agora para resolução de questões da atividade da semana. O texto é o mesmo que já lemos alguns trechos na aula passada, que é sobre gravidez na adolescência, né? Nós vimos ali alguns dados que são, infelizmente, críticos, né? São situações, são reais, reflete a realidade, mas ao mesmo tempo nós pensamos sobre isso. A cada dia, crianças gerando filhos de 11 anos, 12 anos, isso é um problema social muito grave, né? Bom, para responder a primeira questão, que é a questão 1 do livro, da página 210, trouxemos esse trecho aqui. Quando você, leitor, passar os olhos pelas linhas iniciais deste artigo, estará fazendo 48 horas que Ana Vitória, 15 anos, deu à luz Miguel. Mais uma criança deixará o Hospital da Mulher, Eloneida Stuart, em São João do Meriti, nos braços de outra. Uma nova família vai engrossar as estatísticas nacionais sobre a gravidez precoce. A síntese de indicadores sociais do IBGE informa que 11% das adolescentes brasileiras, 15 a 19 anos, tinham um ou mais filhos em 2014. Apenas na unidade de saúde da Baixada Fluminense são 80 partos de meninas de 12 a 18 anos por mês, 30 são mães antes dos 15 anos. Então, observe que nós temos aqui uma realidade, a gravidez precoce, né? E nós temos aqui, para defender esse pensamento, essa tese, essa questão da gravidez precoce, fundamentar isso, vários dados estatísticos, informações de crianças saindo do hospital com outra criança, dados do IBGE, com 11% dos adolescentes brasileiros entre 15 e 19 anos tinham ou mais filhos em 2014. Então, observe, quando essa autora, uma mulher, escreve esse texto, quando ela traz esse problema, ela não traz sozinha, ela não vem sozinha. Ela vem respaldada, fundamentada em informações oficiais, ela traz dados do IBGE, ela traz, informações que ela pode ter colhido lá no hospital, quando ela diz que criança de 15 anos deu à luz a uma outra criança.
tá? Então, é isso que eu estou falando. Tem uma tese, mas eu vou me fundamentar para que o meu leitor entenda que aquilo não é só eu, não é particular, eu que estou dizendo, é uma questão social. É por isso que nós dizemos que o artigo de opinião, o tema deve ser de interesse geral. Bom, a autora inicia o artigo com a exemplificação de uma situação. O que o exemplo dado simbolicamente representa? Qual é o exemplo dado que ela começa? Ela diz que Ana Vitória, de 15 anos, deu a Luiz Miguel. Ana, de 15 anos, praticamente uma criança, muito nova, e já tem uma responsabilidade, já é mãe, constitui uma família, né? Então é uma questão muito séria. Então, o que representa isso? Representa o quê? Se uma garota de 15 anos, ainda praticamente uma criança, já está tendo uma criança, significa dizer o quê? Que aí ela vai trazer a questão da gravidez precoce, que está aí na quinta linha, né? Vai falar sobre a gravidez precoce. O que é precoce? O que acontece antecipadamente, antes, né, do previsto, ou né, antes de quebra uma expectativa temporal, antecipa alguma coisa que não era o momento ainda, né? Então, nós temos aí esse exemplo que vai trazer essa questão da gravidez precoce. Qual é a frase usada nesse parágrafo que sintetiza a situação da qual a autora vai falar? Tem uma frase, essa questão da gravidez precoce, que sintetiza isso. Qual é a frase? Ana Vitória, 15 anos, deu a Luiz Miguel. Mais uma criança deixará o Hospital da Mulher Eloneida Estuda em São José do Meriti nos braços de outra. Então, nós temos aí uma criança vai sair do hospital, né, com uma outra criança nos braços. Então, se são crianças, por isso é precoce realmente, né? É uma criança que está gerando outra criança. Então, uma criança deixará o hospital nos braços de outra. E essa informação, essa frase aí, sintetiza, né, essa questão da gravidez precoce. Ok. Bom, nós temos mais uma questão ainda sobre esse texto, agora a questão 4 do livro, tá? Página 210. A que tipo de leitor o artigo se dirige? Adolescentes ou adultos? Imagina que se eu estou falando que uma criança está tendo outra criança, que há uma coisa precoce, significa dizer que essa pessoa não está preparada para isso. Mas quem é o responsável por essa criança? Quer dizer, quem é que pode resolver esse problema através de orientação? Então, para quem é isso aí? Quando você, leitor, passar os olhos pelas linhas iniciais desse artigo, o leitor aqui é supostamente quem? Um adulto, né? Adultos em geral, os pais, educadores, responsáveis por políticas públicas, ou seja, pessoas que podem mudar essa realidade. Os pais, os educadores, responsáveis por políticas públicas, porque aí campanha, por exemplo, da prefeitura, do estado, do governo federal, na própria escola, nos hospitais, campanhas que podem orientar os pais conversando com seus filhos, os educadores conversando ali com a sua clientela, com as suas crianças na escola. Isso, na verdade, uma grande equipe que trabalhe harmoniosamente para que evitemos esse quadro caótico, difícil. Ok? Bom, terceira questão, que é a questão 6 do livro. Releia o terceiro parágrafo. Qual o posicionamento da autora sobre as políticas públicas já existentes para a resolução do problema da gravidez na adolescência em relação à eficiência? Nós temos aqui o parágrafo, primeira parte, que dá suporte para a letra A, diz assim: o debate sobre mais essa mazela brasileira tem se concentrado nas razões subjetivas, todas com solução de longo prazo. De lado fica um par de motivos que poderia fazer diferença antes: a escassez de métodos contraceptivos de longa duração e a capacidade inadequada de profissionais de saúde. Então, o que pode ter acontecido antes, ou seja, são precauções, campanhas, métodos contraceptivos que possam, através das orientações da conversa com essas crianças, impediriam que esse problema, né, da gravidez. Então, de acordo em relação à eficiência,
Ele diz aqui, ó, um debate sobre mais essa mazela brasileira tem se concentrado nas razões subjetivas, toda com resolução de longo prazo, ou seja, não tem tanta eficiência, porque, né? São baseadas em razões subjetivas e com resolução de longo prazo. Porque a educação é longo prazo. Conversar, orientar, tudo isso são sementinhas, são coisas que precisam ser construídas diariamente, né? E que para um efeito, para que realmente consiga resolver a situação, isso tem uma demanda de tempo, não é milagre, não é de um dia para o outro, né? Então ele está dizendo aí que a eficiência são razões subjetivas, ele destaca, e resolução de longo prazo, ou seja, uma coisa que é construída, demorada, né? Bom, ainda sobre as razões com relação aos contraceptivos, ele diz aqui nesse mesmo trechinho, ó, de lado fica um par de motivos que poderiam fazer diferença antes. A escassez de métodos contraceptivos de longa duração e a capacidade inadequada de profissionais de saúde. Então, nós temos aí exatamente isso. Falta os contraceptivos, né? E a inadequação, a capacitação inadequada de profissionais de saúde. Ou seja, os profissionais de saúde não estão capacitados de maneira adequada para frente a esse problema. Então, nós temos aí, não há oferta, quer dizer, não tem oferecimento de contraceptivos de longa duração, é insuficiente, e a rede pública ligada à saúde também, quer dizer, os profissionais de saúde não estão preparados, né, para combater o problema de forma efetiva. Com relação à qualificação dos profissionais, nós temos aí, de um lado, não, é o mesmo trecho que já lemos, né, isso, longa duração, capacitação inadequada de profissionais de saúde. De um lado, não há oferta, ou ela é insuficiente, de DIU, CIU e implantes na rede pública. De outro, residentes médicos sequer aprendem a instalar os dispositivos. Ginecologistas e obstetras se expressam de modo incompreensível para os pacientes. Então, com relação à qualificação dos profissionais, a autora traz essa referência aqui, né? Que há uma falta de preparação mesmo, né? Dos residentes médicos, que mal aprendem a instalar os dispositivos, ou seja, não estão preparados o suficiente, e a questão dos ginecologistas e obstetras, que não conseguem se comunicar de forma funcional, objetiva, clara, para que realmente essas crianças possam entender. Isso é uma alegação aqui da autora, não é isso? Então, nós temos os residentes médicos não aprendem a instalar os implantes, né? E ginecologistas têm dificuldade de comunicação com as pacientes. Então, nós temos aí coisas que seriam simples de resolver, teoricamente, sim. Não é nada que demande custo, demanda custo no sentido de treinamento para essas pessoas, né? Investimento aí no treinamento dessas pessoas, né? Para que elas possam melhor atender essas crianças. E aí nós encerramos a nossa aula de hoje. Nós vimos essas questões, o texto completo está no seu livro, tá bom? Nós vimos aí sobre a escrita do seu texto, seu artigo de opinião. Qualquer dúvida você leve ao seu professor para que não fique nenhuma, nada, não pare nada, ou pelo menos o mínimo possível, porque, claro, a gente nunca completamente, né, consegue dirimir todas as dúvidas, mas é importante que criemos o hábito de sempre perguntar. Vai lá no MOB, manda. Quem já está assistindo aula presencial, chega lá, professor, como é que eu faço isso? Eu não estou entendendo isso. É importante, é assim que nós construímos o conhecimento, é assim que nós aprendemos de fato. Tudo bom? Então vamos encerrar por aqui. Desejo a todos vocês um bom final de semana, que fiquem bem, que fiquem com Deus e que na próxima semana nós possamos estar juntos novamente para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Obrigado, tchau, tchau, fiquem bem.